Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Em torno do nome dele que nós nos reunimos para celebrá-lo, para lembrar da sua palavra, das suas preciosas promessas para a nossa vida. Que bom que nós estamos juntos para adorarmos ao Senhor. Começamos, como sempre, cantando, bendizendo ao seu nome. Junto com o Calhau, vamos louvar ao Senhor. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Já não há mais para que chorar, a tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor, não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar, a tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor, não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída,
Agora é o tempo da oração. Então, feche os seus olhos, falemos com o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos juntos, ainda que distantes, ainda que virtualmente, unidos, Pai, para adorarmos ao Teu nome. Obrigado porque sabemos que foi o Senhor mesmo quem nos chamou, foi o Teu Santo Espírito quem nos atraiu à Tua presença e com alegria, Pai, nós nos unimos em oração, em adoração, para a recepção da Tua palavra. É o anseio do nosso coração, Pai, que fales a nossa mente, que transformes a nossa vida, que ao terminarmos este tempo de serviço de culto ao Senhor, sejamos transformados pela Tua presença em cada um de nós. Então usa, Pai, de acordo com a Tua graça, com a Tua vontade, com a Tua misericórdia, cada momento, cada etapa deste encontro contigo para a renovação das nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse é o momento do culto em que Deus fala conosco através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Portanto, você acompanha a leitura ou veja no seu vídeo o texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Marcos capítulo 1, versículos de 12 a 15, o texto que faz alusão à Quaresma. Leamos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra em nós e agora cantamos junto com o Calel. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão,
e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada sou. Estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. A palavra do Senhor, escrita pelo autor de Hebreus, nos lembra que o próprio Senhor Jesus também foi tentado. Diferente de nós, contudo, ele não caiu em tentação, ele não pecou. Essa é a nossa esperança, é a nossa confiança nesse tempo de oração também, nesse tempo de intercessão, de contrição, de confissão de pecados, de gratidão. Certamente você traz consigo, neste tempo de culto, de celebração, muitos motivos para agradecer ao Senhor, muitos motivos de intercessão. Eu tenho certeza absoluta que muita gente tem chegado até você, tem chegado até mim, abrindo o seu coração, compartilhando da sua alma. Este é o tempo de nós orarmos, de nós falarmos com o Senhor. Nos lembrando, como o presbítero Vitor fez na sua leitura, que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele sabe exatamente o que eu e você enfrentamos todos os dias. Então nós vamos fechar os nossos olhos, teremos um momento de oração silenciosa, depois eu vou orar por mim e vou orar por você também. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Como é bom, Senhor, olhar para a Tua Palavra e perceber, Pai, nela a lição, o ensinamento de que Tu és um Deus que conhece os Teus filhos. A Tua Palavra mesmo nos diz, através do salmista, que o Senhor conhece a nossa estrutura. Tu sabes, Pai, que nós somos pó. Na palavra que precedeu este tempo, lida pelo Teu Filho, somos lembrados pela tentação que o Teu Filho Jesus sofreu.
E a tua palavra nos lembra também que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele caminhou fiel ao Pai até a morte, morte de cruz. A morte, contudo, Pai, não pôde detê-lo, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele enviou o teu Santo Espírito, Senhor, que hoje habita em cada um dos teus filhos, Pai. É por isso que, com ousadia, Senhor, com profunda esperança, nós podemos nos reunir em culto, nós podemos orar, falar contigo, certos, Senhor, de que ouves a nossa voz. Não apenas nos ouves, Senhor, mas o Senhor se compadece das nossas fraquezas, das nossas lutas. O Senhor perdoa os nossos pecados. Como é bom, Pai, podermos nos achegar a Ti em oração, convictos, Pai, destas verdades extraordinárias que a Tua palavra nos ensina. Como igreja salva, remida, lavada no sangue do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos alegramos, Pai, por este grande privilégio que temos de Te agradecer, Senhor, por todo o dom perfeito, toda boa dádiva que Tens graciosamente feito chegar até cada um de nós, assim como, Senhor, colocar diante de Ti aquilo que tem apertado o nosso coração. Tu sabes, Pai, como mundo, como humanidade, temos lidado neste tempo com a pandemia e com tantas questões que têm, por vezes, até quase, Senhor, quase roubado a nossa esperança. Se não fosse o Senhor, Pai, se não fosse a Tua palavra, Tu sabes, Deus, como estaríamos neste tempo. Mas também, Pai, pessoalmente, cada um de nós, na sua casa, na sua família, entre os seus, tem tido as suas lutas, as suas dificuldades também. Senhor, cada uma delas colocamos diante de Ti nesta hora, certos, Senhor, de que Teu amoroso olhar continua diante de cada um de nós. Porque é assim que caminhamos como igreja, nós oramos agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse tempo de Quaresma foi um tempo muito difícil. Um tempo em que Jesus jejuou no deserto e foi tentado insistentemente por Satanás. Esse tempo de Quaresma que vivemos agora nos faz lembrar esse tempo de dificuldade, assim como vivemos esse tempo de dificuldade de pandemia. Mas temos uma notícia boa, é que Jesus sobreviveu e venceu a morte. Por isso, nós podemos olhar para trás e agradecer por Deus ter feito isso por nós. Nós certamente jamais teríamos conseguido isso, mas Deus veio, venceu a morte e entregou a sua vida. E esse tempo de consagração é um tempo em que nos remete a esse sacrifício que Jesus fez por nós. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para pagar por tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, só nos resta agradecer. E a gratidão, ela se reflete no cuidado da igreja, se reflete no auxílio às pessoas. E é nesse momento de consagração que nós vamos cantar junto com o Kalel, mas se você tem no seu coração o sentimento de participar disso, pode ver os dados da conta da igreja, para que você possa fazer o depósito. Você também pode fazer um Pix. E agora, cantando todos juntos com o Kalel, vamos participar desse momento de consagração. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos por tudo que tens feito por nós. Somos gratos, ó Pai, pela provisão que nos é dada, ó Pai, dia após dia. E nesse momento, como prova de todo esse amor, estamos aqui, ó Pai, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, como prova, devolvendo um pouquinho de tudo que o Senhor nos dá. Senhor, agradecemos por esse privilégio, ó Pai, e rogamos nesse momento, pelas mãos que manipularão esses recursos, que seja tudo para a honra e engrandecimento do Teu nome. Mais uma vez agradecemos e te oramos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Saudamos a todos vocês que nos assistem, participam deste culto online, com a graça e a paz do Senhor. Esse é o momento onde vamos compartilhar com a igreja
a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. E eu queria convidar você a abrir o texto na passagem da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra do Senhor, que Ele receba a glória ao seu nome pela sua palavra. Vamos curvar a fronte e vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco. Deus, muito obrigado por esta oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua palavra e dela extrairmos ensinamentos para as nossas vidas, para os nossos corações. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta noite, possa ministrar aos nossos corações, de modo que possamos começar esta semana cheios da Tua presença, cheios do Teu ensinamento e, ó Deus, firmes na Tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos no nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, por volta do ano de 2018, nós presenciamos uma dessas cenas inusitadas da história. Nós vimos dois países irmãos, etnicamente iguais, que falam a mesma língua, que têm uma cultura muito próxima, que estavam separados por razões políticas desde a década de 50. Nós vimos eles assinarem um tratado de reconciliação. O presidente Kim Jong-un, tão polêmico presidente da Coreia do Norte, estendeu a mão ao presidente Moon Jae-in da Coreia do Sul e assim convidou a cruzar a linha divisória de separação entre aquelas duas nações, que era representada por um bloco de concreto que se interpôs entre eles. A cena realmente é impressionante, curiosa, né? Depois de tantos anos de litígio entre esses dois países. Não é como nós sabemos as reais motivações por trás de tudo isso. Não há nem como, numa questão tão complexa, nós dimensionarmos o tamanho do sofrimento que essas famílias tiveram ao longo de tantos anos, né? E não podemos simplificar este evento a um trivial aperto de mãos, né, proposto como sendo assim uma reconciliação apenas no cruzar físico de fronteiras, né? Como ficam aqueles corações em luto por causa de tantos mortos na guerra? Como ficam as famílias separadas pela guerra por décadas, né? Como fica a consequência do regime autoritário da Coreia do Norte, né? A questão relacionada a este fato é para que nós saibamos o valor de uma reconciliação, é fundamental nós compreendermos o tamanho da inimizade que esta reconciliação desfez. Vou repetir. Para nós sabermos o valor de uma reconciliação, é fundamental compreendermos o tamanho da inimizade que ela desfez. A palavra reconciliação é a junção de duas palavras, reconciliare, que na verdade significa outra vez, conciliare, juntar, né, vem tudo do latim, unir, tornar amigável, juntar em um sentimento, que também, de onde vem a palavra concilium, né, que é reunião, e significa instaurar a paz entre duas partes, ou mesmo ficar em harmonia com. Reconciliação significa trazer de novo a unidade, a harmonia ou o acordo, né, entre pessoas que estavam afastadas. Acontece que reconciliação na Bíblia tem uma perspectiva um pouco mais ampla, né? A palavra traz na sua raiz o sentido de mudança, de uma troca de estado, né? Essa palavra,
ela denota uma transformação no estado da relação de Deus conosco, onde a nossa própria condição é mudada, porque nós somos feitos novas criaturas, não mais ateus, nem mais pecadores perdidos. É um ato deliberado de Deus, da dispensação divina, que Deus efetua em nossa direção. Apesar de estar implícito que na reconciliação há a demanda entre a atitude de duas partes, na perspectiva bíblica, nós vemos que nós é que somos reconciliados com Deus, portanto, Ele é o autor e o executor dessa reconciliação. Uma das premissas que nós precisamos ter em mente quando lemos esse texto do apóstolo Paulo é uma que foi proposta pelo teólogo Hermann Ridderbos, que ele diz o seguinte, que nós precisamos entender a reconciliação num contexto escatológico, porque por detrás dos escritos de Paulo havia a visão ou o anúncio de uma paz perene e final, como característica da chegada do reino messiânico de Jesus. Então, portanto, quando se fala de reconciliação na Bíblia, se tem de pano de fundo, na verdade, a escatologia, ou seja, as últimas coisas, ou seja, um reino de paz e um reino final, onde imperaria a paz trazida pelo reconciliador, que é Jesus Cristo. Ela é a restauração da paz no relacionamento entre Deus e o homem, e é a marca da vinda deste reino messiânico, porque Cristo é a nossa paz, e Ele contrasta a paz e a integralidade do shalom que Ele traz, com a ira justa de Deus, a se manifestar no tempo do fim, onde Ele mesmo, o justo juiz, traria juízo sobre aqueles que não creram no seu nome, que rejeitaram o seu nome. Nós precisamos entender essa condição geral, antes de recebermos a Cristo em nossas vidas, porque nós estávamos num estado de separação total, e a teologia reformada chama isso de depravação total. Nós estávamos completamente apartados de Deus, apartados do Pai, sem nenhuma ligação sequer, por causa das nossas transgressões. Havia um muro intransponível, um muro indestrutível, entre nós e Deus, entre qualquer ser humano e Deus, um muro de inimizade contra Deus. O próprio profeta Isaías, no capítulo 55, ele escreve a nosso respeito, dizendo: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, um Deus santo não pode estar unido a pecadores, a menos que haja a expiação pelo pecado. E não era exatamente assim que os israelitas faziam? Eles sacrificavam um cordeiro para que os seus pecados fossem cobertos, fossem perdoados, e assim eles fossem aceitos por Deus. A palavra nos mostra claramente que nós éramos inimigos de Deus, por causa da queda dos nossos primeiros pais. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele usa essa expressão, que nós éramos, por natureza, filhos da ira, uma expressão muito dura, né? Ele também usa uma linguagem dura quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, lá nos versos 6 a 9, onde ele diz que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus, e, portanto, somos ou nos tornamos inimigos dele. Então, quando nós olhamos para o linguajar do apóstolo Paulo, precisamos entender que esse termo conciliação é utilizado em contraste com a inimizade e a alienação sofrida por cada um de nós. Mas também, por um outro lado, o termo vem acompanhado da justificação que traz a paz. Então, eu gostaria de, nesses breves versos, tentar extrair dele algum ensinamento para nós nessa noite, mas antes eu queria explicar algumas coisas e em sequência nós aplicarmos esses ensinamentos às nossas vidas. No verso 18, Paulo vai dizer que tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, tudo provém do Senhor, toda graça, toda bênção necessária a esse ato de reconciliação provém do Senhor. E, portanto, o ato de reconciliação é um ato unidirecional, é um ato monérgico de Deus em direção a nós, em direção ao homem. Deus é o sujeito dessa ação e o homem é o objeto. Nós somos o alvo dessa ação da reconciliação. Portanto, vamos encontrar diversas passagens nas Escrituras, em Romanos 5, em 2 Coríntios, esse texto, onde Paulo escreve dizendo que nós estamos reconciliados com Deus, ou que nós somos reconciliados com Deus, mediante o sacrifício de Cristo. Meus irmãos, a reconciliação se dá por meio da morte e morte de cruz. Jesus foi feito pecado por nós, o texto vai nos dizer mais no final, e nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. A reconciliação custou muito caro, meus irmãos. Não foi mediante aperto de mão, nem um sorriso ingênuo ou plástico, ou nem por conta de uma agenda humana. Mas a reconciliação custou o sangue de Cristo. O propósito da morte sacrificial de Jesus foi expiar o pecado da vida do homem, de modo que esse tivesse reconciliação. A morte de Cristo imputa sobre nós a retidão, e assim nos permite ser reconciliados com o Pai. É a base da remoção da culpa do nosso pecado, que causa a separação entre nós e o Senhor, né? Essa restauração de paz, efetuada por Deus em nossas vidas, é um ato do Senhor, não é um ato nosso. Não há nada que possamos fazer, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos ensina isso em diversos textos. Por exemplo, em Colossenses 2, versos 13 a 15, ele vai dizer que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões. Paulo, na verdade, também reforça aqui sua autoridade quando diz que Deus lhe deu o ministério da reconciliação. Portanto, o ministério da reconciliação, que é chegado às nossas vidas, é também efetuado através dos ministros da palavra, e sobre eles pesa uma responsabilidade muito grande, de pregar esta salvação, de pregar esta reconciliação e restauração na vida dos perdidos, na vida daqueles que antes eram inimigos de Deus. Mas o texto vai continuar no verso 19, e Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. Mais uma vez, Paulo reforça aqui sua autoridade de ministro da palavra. Só lembrando que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um pano de fundo, que é uma igreja onde havia falsos profetas, desafiando a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo então vai demonstrar também através desse texto que ele tinha autoridade vindo de Deus. E quando ele diz que Deus estava em Cristo conciliando, ele quer dizer que o Deus Pai estava em Jesus, o Filho. Como João, lá no capítulo 10, verso 38, no Evangelho de João, vemos quando Jesus diz assim, que eu estou o Pai e o Pai está em mim. O Pai nos reconcilia através do Filho. Portanto, aquele que tem o Filho, tem igualmente o Pai. João Calvino, ele comentando esse verso, ele vai dizer que, levando em conta o fato de que Deus outrora estivera muito distante de nós, agora Ele em Cristo aproximou-se de nós, de modo que Cristo se nos tornou o autêntico Emanuel. E o seu advento é a plena aproximação de Deus aos homens. E essa reconciliação, meus irmãos, é mediante sangue, é mediante o precioso sangue de Jesus, o sangue vertido na cruz. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, deixa muito claro isso no capítulo 1 e no verso 20, quando ele diz que, havendo feito a paz
pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Portanto, o sangue de Jesus nos reconcilia com o Pai. Mas no verso 20 ele continua dizendo: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, Paulo está dizendo que a sua autoridade apostólica é aquela de um embaixador de Cristo, de um embaixador de Deus. Portanto, ele fala com a autoridade dada por Deus e não por si mesmo. Ele representa a vontade soberana de Deus através das suas palavras. E qualquer oposição a ele não é a ele exatamente, mas a quem ele representa. O comentarista Charles Hodge vai dizer que o embaixador é ao mesmo tempo um mensageiro e um representante. Ele não fala em seu nome, ele não age por conta própria com a sua autoridade. O que ele comunica não são suas opiniões ou as suas demandas, mas aquilo a que ele diz, e é dito porque foi comissionado a ele dizer, foi dado a ele dizer. Ele é mais do que um mensageiro, ele representa o seu soberano. Portanto, Paulo fala com a autoridade de Deus, fala em nome de Deus. E qualquer injúria ou ofensa direcionada a ele, é como se ele estivesse direcionando a Deus. Paulo queria reforçar aqui a sua autoridade como embaixador de Deus e como apóstolo do Senhor naquela igreja. Paulo, como embaixador de Deus, roga àqueles irmãos que eles se reconciliem, que eles recebam e aceitem o sacrifício de Jesus. Mas o texto vai continuar no verso 21, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nós não temos condições de estimar o tamanho do sofrimento do nosso Senhor naquela cruz. E Paulo fala muito duramente a nosso respeito, dizendo que nós éramos inimigos, como eu já mencionei, mas no capítulo 10 de Romanos, no verso 10, capítulo 5, no verso 10, ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Jesus padeceu, Jesus foi moído naquela cruz, Jesus foi espancado por nossa causa, Jesus, ele sofreu toda sorte de ofensa. E o texto de Isaías, quando fala do servo sofredor lá no capítulo 53, é muito duro, mostra um sofrimento tremendo na vida do Messias, e termina dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, é na cruz de Cristo que o Pai lançou toda a sua ira que você e eu merecíamos. Deus, o Pai, lançou sobre o Senhor Jesus, naquela hora nona, quando ele clama e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi feito maldição por sua causa e por minha causa. Isso é tremendo. Agora, como nós podemos aplicar esse texto em nossas vidas hoje? Primeiramente, nós precisamos entender que na reconciliação, Deus mostra o quanto Ele ama você. A reconciliação com Deus é um ato de amor dele em sua direção. E Paulo nos mostra isso nos seus escritos, na carta de Paulo aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versos 8 a 11, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus vem em nossa direção. Ele decide vir em nossa direção. Ele decide na eternidade vir em nossa direção, nos resgatar e nos reconciliar com Ele. Ele agiu uniliteralmente por amor. Ele agiu em nossa direção porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Isso tem um valor que nós precisamos atentar para ele, o valor do amor de Deus por nós, o valor em que Deus
se deu para restabelecer sua relação conosco, se fez gente e restabeleceu o shalom, restabeleceu aquela paz integral nas nossas vidas. Somente Ele poderia fazer isso. E vou te dizer, amanhã, segunda-feira, e mesmo que tudo esteja errado na sua ou na minha vida, ou tudo esteja de cabeça para baixo, Deus ama você, Deus me ama. E nós precisamos absorver essa verdade para encararmos a segunda-feira ainda, ou a despeito das situações que venhamos enfrentar amanhã, porque o Senhor vai endireitar a sua vida, pois Ele comprou você com amor, Ele comprou você com seu sangue, e Ele comprou você para lhe dar paz. A sociedade, o mundo não terão ingerência na sua agenda, porque você pertence ao Senhor, você foi comprado em amor, ninguém terá ingerência sobre o seu futuro. Nós precisamos crer e valorizar esse amor da reconciliação. Jesus recebeu o castigo para que tivéssemos paz, e nós estamos guardados da ira vindoura. Lembre-se do contexto escatológico, nós estamos protegidos, nós temos um futuro seguro. Mas o segundo ponto que eu queria levantar com você, de aplicação desse texto na sua e na minha vida, é que na reconciliação, Deus adota você como filho. Deus nos adota como filho. Ele nos reconcilia através de Cristo, nos reconcilia com Ele, a fim de que a hostilidade que existia entre nós chegasse ao fim, e deixássemos de ser filhos da ira, mas nos enxerta na sua família. Ao alcançar-nos com seu amor e com reconciliação, nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos feitos parte da família do Senhor, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus, por seu infinito amor, resolveu nos reenxertar na oliveira, resolveu nos trazer de volta à sua família. E eu vou te dizer, amanhã é segunda-feira, e independente das lutas que você vai ter amanhã ou durante a semana, eu quero te dizer que você tem um pai. Você foi enxertado como filho agora na família de Deus. Você foi adotado na família do Senhor. E você tem um pai que luta por você. Você tem um pai que te protege. Você tem um pai que te ampara. Você tem um pai que te acolhe. E não há nada nem ninguém que possa se levantar contra nós, porque o nosso pai vai nos defender. Não há obra nem força que tente nos destruir, porque o Senhor é a nossa proteção. O Senhor, a quem podemos chamar de Pai, a quem podemos clamar Paizinho, Ele é a nossa proteção. Ele é quem cuida de nós. Portanto, não há o que temer. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos acolhidos debaixo das suas asas. E como diz a primeira carta de João, o maligno não nos toca, porque o Senhor Deus é que nos guarda. Nós não caminhamos sem um protetor, sem um defensor. Nós temos um Pai que defende as nossas causas. Por último, o terceiro ponto que eu queria trazer de aplicação dessa palavra nas nossas vidas, é que a reconciliação demanda de nós uma atitude, demanda de você uma atitude. Se nós olharmos os versos que antecedem essa perícope, esse texto que escolhemos, o verso 17, imediatamente anterior, ele diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Meus irmãos, só é novo homem, dizia Calvino, aquele que se expande e é vigoroso no reino de Deus, aquele que produz frutos.
O texto que lemos mais adiante vai dizer que nós somos cooperadores com Deus, que nós devemos trabalhar com Ele e que nós não devemos dar motivo algum de escândalo em qualquer coisa que seja. Meus irmãos, nossa fé professada precisa ser professada e vivida na prática, porque se professamos a fé e negamos a Cristo com as nossas atitudes, nós somos considerados os piores homens da terra, nós somos considerados hipócritas. Nós estaremos desprezando o sacrifício de Jesus, ridicularizando o seu sofrimento. Nós precisamos ter atitude. O mundo quer ver em nós atitude. E se nós negamos a Cristo através das nossas atitudes, nós estamos dizendo ao mundo que a graça é barata, né? Nós precisamos, irmãos, vigiar os nossos passos, vigiar os nossos lábios. Nós precisamos identificar a raiz do pecado que tem feito a gente tropeçar. A gente precisa dar bom testemunho, a gente precisa ser melhor patrão, a gente precisa ser melhor empregado, a gente precisa ser melhor mordomo. A gente precisa aprender que a reconciliação nos traz a possibilidade de perdoarmos o outro. Ora, se o Senhor nos perdoou, nós devemos buscar o perdão com aquelas pessoas que nos ofenderam. Qual foi a última vez que você perdoou 70 vezes 7? Irmãos, a reconciliação vem demandar de nós uma atitude, vem demandar de nós o transbordar do pleno conhecimento de Deus, vem demandar de nós o viver de modo digno do Evangelho, vem demandar de nós o frutificar, o crescer no pleno conhecimento do Senhor. Eu queria concluir essa meditação, essa reflexão, dizendo o seguinte, que a reconciliação operada por Deus em nosso favor, não é trivial. Ela custou muito cara, ela custou preço de sangue. A imagem de Cristo na cruz nos evidencia o contraste quando a comparamos com uma reconciliação, por exemplo, entre duas pessoas, como foi o caso da história das duas Coreias. Não é apenas através de um aperto de mão, irmãos. É através de uma morte maldita. Não é apenas através de um sorriso plástico. É através de dor agonizante. Não é escravidão a uma agenda, mas é a libertação, mas é a liberação. Portanto, valorize a reconciliação operada na sua vida. Primeiro, porque ela demonstra o amor de Deus por você. Segundo, porque ela faz de você filho de Deus. E terceiro, porque ela demanda de você uma atitude. Que você assim seja abençoado, que Deus possa mostrar no seu coração, aplicar ao seu coração essa palavra, de modo que você tenha uma semana cheia de bênçãos, cheia de paz, cheia de vitória. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o grupo Kalel. Mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e os meus olhos vejam tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio mais, eu estou feliz. Eu não me desvio nunca mais, vou avançar.
Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce presença do Espírito Santo repouse sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.